Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje é o primeiro dia da festa. E festa tem que ser celebrada com alegria, né, meu irmão? Não é com a tristeza. Porque Jesus, ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Por isso que é festa, para fazer o quê? É celebrar, é glorificar ao Senhor. Amém? E durante esses 4 dias que nós vamos festejar, celebrar, amanhã tem uma ceia aqui, meu irmão, especial. Vai ter até carne de carneiro nessa ceia. Você é nosso convidado. Nós vamos fazer uma ceia temática. Amém? Que durante esses 4 dias de festa, o Senhor possa surpreender você, as suas expectativas e derramar muita graça e misericórdia sobre a sua vida. Amém? Posso? Deus seja louvado, que maravilha, não é, irmãos? O Senhor nos honrou com a oportunidade de estarmos aqui nessa festa maravilhosa, a festa da Páscoa, é a festa do Senhor. E o Senhor naturalmente nos convidou para ativar algo em nossos corações. A Páscoa tem propósitos. É um portal maravilhoso que Deus nos permite entrar por ele. E eu não tenho dúvida de que nesses dias de festa, Deus vai ativar algo na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Vai marcar, vai consolidar algo tremendo e vai nos acrescentar da parte dele algo extraordinário. E nunca mais a nossa vida vai ser a mesma. Isso parece ser um exagero, mas não é, irmãos. É propósito de Deus. Porque Deus tem propósito com as festas. O propósito das festas é de fato e de verdade acrescentar algo na vida dos filhos, daqueles que foram alcançados. Deus deseja que nós venhamos, que chegue à nossa memória o que traz esperança. A Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, Purim, eu recebi um milagre na festa de Purim. Agora estamos entrando na Páscoa, vou receber um milagre. Não tem como entrar nesse portal e não receber um milagre. Coloque isso no seu coração. Vamos nos desvencilhar da visão romana. Vamos adquirir uma visão bibliocêntrica. A visão de Jerusalém. É a visão de que vamos entrar pelo portal e ao entrarmos no portal da festa da Páscoa, um milagre vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Um milagre nos nossos pensamentos, um milagre no nosso sentimento, um milagre na nossa vontade. Nós vamos ser ampliados para a glória e honra do nome de Jesus Cristo, irmãos. Quantos podem dizer amém? Nós temos falado sobre as maravilhas do Senhor. Nós temos falado sobre as maravilhas do Senhor e Deus tem feito maravilhas. Eu gostaria que você, se você puder lembrar-se, por alguns poucos, uns 2 minutinhos no máximo, lembre-se daquele dia que Jesus se alcançou. Lembre-se, você lembra daquele dia? É um dia memorável, irmãos, é um dia inesquecível. Eu jamais me esquecerei naquele dia maravilhoso, porque existe aquele dia, irmão, aquele dia marcado por Deus, para Deus virar uma chave na nossa vida, no que diz respeito àquele dia que Ele alcançou o nosso coração pela graça dEle, e nos atraiu com laços de amor. Você se lembra desse dia? Aquele dia inesperado, aquele dia que Ele te alcançou, você não contava com aquele encontro maravilhoso, e Ele te alcançou com a graça maravilhosa. A graça salvadora de Jesus alcançou o seu coração. Você lembra-se desse dia? A Páscoa que nós celebramos, ela tem como propósito ativar os milagres que aconteceram naquele dia, os fatos maravilhosos. E esses fatos nos dão garantias maravilhosas, irmãos. Quando
nós fomos agraciados com o milagre do novo nascimento, nós adquirimos algo extraordinário da parte de Deus. A nossa vida mudou. Ali Deus começou algo grande, ali Deus começou algo magnífico. Abra a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Êxodo. Nós não vamos ler todo o capítulo, nós vamos ler apenas alguns versículos, capítulo 12 do livro de Êxodo, e nós vamos fazer algumas observações. Você abre a Bíblia no livro de Êxodo, e eu gostaria, antes de nós lermos alguns pontos aqui, nós vamos meditar em alguns poucos pontos aqui, mas eu gostaria que você, antes de nós meditarmos aqui, você parasse, pensasse e glorificasse a Deus, irmãos. Irmãos, diariamente eu agradeço a Deus pelo milagre do novo nascimento. Diariamente eu agradeço, porque foi ali foi o dia em que tudo começou. Ali foi o dia em que tudo começou. O dia em que eu nasci de novo. O dia em que você nasceu de novo. O dia que você foi redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, Êxodo capítulo de número 12. Mas antes de nós lermos aqui alguns pontos, eu gostaria que você glorificasse a Jesus. Feche os seus olhos. Glorifique a Jesus. Glorifique a Jesus pela salvação que Ele operou na sua vida. Glorifique a esse Jesus maravilhoso. Glorifique a esse Jesus. Bendito seja teu nome, Senhor. Nessa festa, nós entramos nesse lugar, ó Jesus, o Cordeiro de Deus, para bendizer a Ti, Senhor, para glorificar a Ti, Jesus, pelos milagres que o Senhor operou na nossa vida. Bendito seja o Teu nome. Nós entramos aqui nessa casa, tributando a Ti honra, glórias e louvores, bendizendo o Teu nome, dizendo: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Aleluia! Deus é bom e nos faz muito bem. Um coração consolidado, irmãos, um coração cuja mente está cheia de esperança, aquela que, quando nós trazemos à nossa memória o que nos traz esperança. A ceia faz, a Páscoa faz isso, ativa na nossa memória o que traz de esperança, traz esperança para o nosso coração. E aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 12, fala sobre a instituição da primeira Páscoa. E nós vamos pontuar algumas questões aqui nesse capítulo, não é? Por exemplo, no capítulo 12 de Êxodo, fala sobre que a Páscoa tem um centro, e o centro é um cordeiro. Versículo de número 21 diz assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Uma instrução que Moisés dá às famílias: sacrifique um cordeiro. Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, nós lemos que quando os nossos pais, eles estavam fugindo da presença de Deus, e Deus foi ter com os nossos pais no Éden, e Deus deu para eles a oportunidade de se reconciliarem, de reatar a comunhão. Começou ali um processo de reconciliação.
E a Bíblia diz que o Senhor perguntou para eles como é que estavam as condições do coração deles. E a Bíblia diz que os nossos pais, nós ouvimos a voz do Senhor, nós ficamos com medo e nos escondemos porque estávamos nus. E nós costuramos para nós uma roupa para tapar a nossa nudez, mas ficaram impossibilitados, e a nudez deles permaneceram visível diante dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus sacrificou um animal para cobrir a nudez dos nossos pais no Éden. Então nós podemos ver, irmãos, aqui na instituição da primeira Páscoa, que o cordeiro era o centro da mensagem da Páscoa. Matem um cordeiro. Isso, todas as vezes que o povo de Deus se reunia para celebrar a Páscoa, matava-se um cordeiro. E o cordeiro precisava ser sem mácula, perfeito. Passava-se por uma inspeção finíssima, porque tinha um simbolismo maravilhoso. E o povo fazia na festa durante anos e mais anos. Era um memorial que apontava para algo tremendo, apontava para um futuro maravilhoso, até que um belo dia, João Batista, isso está registrado em João capítulo 1, versículo de número 29, que João Batista disse assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, irmãos, a Páscoa, ela tem essa mensagem maravilhosa. O centro, a visão central era o Cordeiro. E a segunda experiência maravilhosa da Páscoa, a Páscoa também tem um sinal maravilhoso. É o sinal do sangue. O sangue que tinha que ser aspergido nos portais das casas, nos umbrais das casas. Tinha o Cordeiro como sendo para que fosse o centro, e o sangue como sinal. E a Bíblia Sagrada diz, está registrado esse fato maravilhoso, no capítulo 12, versículo de número 22, quando Moisés dá essa ordem maravilhosa: então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Tem o cordeiro, tem o sangue que deveria ser aspergido nos umbrais das portas, tem um sinal maravilhoso. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, 1 João capítulo de número 1, versículo de número 7, está registrado: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Páscoa, ela tem esta finalidade, irmãos: apontar para nós, consolidar o nosso coração acerca da obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, daquilo que Jesus fez, irmãos, na nossa vida, o milagre que Ele operou na nossa vida, aquilo que de grande, extraordinário, magnífico, os efeitos, o poder maravilhoso que entrou na nossa vida. E ao longo dos séculos, o Eterno, Ele trabalhou na história da humanidade,
formatando na mente do seu povo essas verdades maravilhosas, até que pudesse chegar na pessoa maravilhosa de Jesus e descortinar essa revelação plena, maravilhosa, gloriosa, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a Páscoa, ele tem um centro, que é o Cordeiro. A Páscoa tem um sinal, que é o sangue. E a Páscoa tem um propósito, que é a libertação. O povo haveria de ser liberto do cativeiro no Egito. Quando nós estamos hoje aqui no terceiro milênio, irmãos, celebrando a Páscoa do Senhor. Celebrando o quê? Celebrando a nossa libertação, irmão. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo de número 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas a graça de Deus se manifestou. E o Senhor, com a sua graça maravilhosa, nos salvou, irmãos. Ele nos deu nova vida. O poder de Deus entrou na nossa vida. E nós, diz a palavra do Senhor, que essa graça entrou na nossa vida e nós recebemos a vida de Deus. E algo extraordinário aconteceu, nós fomos libertos do cativeiro do pecado. O salário do pecado é a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala sobre isso, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Páscoa, irmãos, consolida esses fatos e nos permite andarmos debaixo desse favor maravilhoso, irmãos. Consolida essas verdades no nosso coração. Isso traz segurança, isso traz paz, isso traz alegria, isso traz a certeza da obra de Deus em nós e daquilo que Deus proporciona a que nós venhamos experimentar e venhamos realizar através dos feitos dele na nossa vida. E aquele povo, debaixo de um favor maravilhoso, irmãos, versículo de número 41 do capítulo 12, diz a palavra do Senhor assim, versículo de número 41, e aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Tem um poder maravilhoso, irmãos. É o poder da palavra de Deus, é o poder maravilhoso dos propósitos de Deus, da libertação. Nós fomos libertos, estamos sendo libertos e sempre seremos libertos. Esta promessa maravilhosa de Deus nos dá a garantia, irmãos, que nada e nem ninguém pode nos aprisionar. Nós temos uma graça na nossa vida, nós temos essa promessa maravilhosa, nós temos essa bênção maravilhosa, nós temos o Cordeiro de Deus, nós temos o sangue que foi aspergido na cruz do Calvário, nós temos esta bênção maravilhosa, que o sangue de Jesus, ele nos purifica, ele nos liberta. João capítulo 8, versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bendito seja o nome do Senhor. Então celebre a sua libertação, porque 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É libertação, nós fomos libertos pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem é liberto está debaixo de uma legalidade para libertar. Eu sempre digo, os libertos libertam, os curados curam, os salvos pregam palavra de salvação. Aqueles que conhecem esse poder maravilhoso do nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, do poder maravilhoso do sangue de Jesus, o poder maravilhoso da libertação que flui desse nome maravilhoso, do nome de Jesus Cristo, dessa mensagem libertadora. Jesus é o nosso libertador, irmãos. Deus ordenou, enviou Moisés, Arão, e com mãos fortes e poderosas tirou o seu povo lá do Egito, com mãos fortes e poderosas. Ninguém pode deter o comando de Deus, a ordem de Deus.
pelo sobrenatural de Deus. Ninguém pode deter, irmãos. Ninguém pode deter. A ordem do Senhor é libertação, é viver liberto, opressão, debaixo de cativeiro, fortalezas, elas têm que ser quebradas. Julgos de Satanás e seus demônios não cabem na vida daqueles que estão debaixo de promessas, daqueles que têm uma aliança com o Cordeiro de Deus, aqueles que têm a marca. Nós temos a marca, nós temos o selo, nós temos a cobertura do sangue do Cordeiro de Deus, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, está o sangue do Cordeiro de Deus. E é nessa força, e nessa graça, é nessa autoridade, é nesse poder. Foi assim que o povo saiu do Egito, irmãos. E é assim que a igreja de Jesus avança, nesse poder e nessa graça. Esse poder esteve sobre a vida do povo quando estava no Egito, e esse poder está sobre a igreja no terceiro milênio. Há uma graça, há uma glória, há um poder. Quantos podem dizer amém? Então a Páscoa tem um propósito de libertação. Você tem esse direito maravilhoso de ser um crente liberto. A sua família liberta. Existe sim. Faraó intentou de diversas formas manter o povo que estava debaixo de decreto de libertação preso. Tentou, buscou estratégia para manter o povo preso. Mas os propósitos de Deus jamais poderão ser frustrados. E a palavra de ordem de Deus é libertação, é restauração, é liberalidade, é vitória, é vida, é cumprir propósitos, é sair do Egito e chegar à terra prometida. Há muitas pessoas que questionam o fato de Moisés não ter entrado na terra prometida. Pensam que Deus puniu Moisés. Mas Moisés não foi chamado para entrar na terra prometida, irmão. Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito. Não foi para entrar na terra prometida. Porque se Deus tivesse dito, você vai entrar, ele entraria. Porque nada e nem ninguém pode frustrar os planos maravilhosos de Deus. Nem conflitos externos, nem conflitos internos, irmãos. Nem conflitos externos, nem internos. Porque os conflitos internos são vencidos pelo poder do nome de Jesus. E os conflitos internos são vencidos pelo poder da humildade. Quando nós nos submetemos a Deus em humildade e vencemos a humildade, vencemos em humildade o orgulho, e nós nos submetemos a Deus e fazemos aquilo que Deus deseja que venhamos fazer, entramos na rota. Então vencemos. Moisés não entrou por conta de propósito do Senhor. Deus tinha um propósito. E dali para frente deveria de ser Josué. Então nós temos um cordeiro no terceiro milênio. Nós temos o sangue do cordeiro no terceiro milênio. Nós temos uma Páscoa que fala de libertação. Nós temos uma Páscoa que tem uma mensagem de vida ou de morte, e nós abraçamos a mensagem de vida. Quantos podem dizer amém? Concluindo, irmãos, a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21. Sabendo que não fostes com coisas semelhantes como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Irmãos, o seu custo, o meu custo, não foi prata e nem ouro, irmão.
Não foi nem prata e nem ouro. Foi esta mensagem maravilhosa que Deus deixou lá no Egito, já apontando para 2000 anos atrás, para aquilo que haveria de acontecer lá no Calvário, irmãos. Não foi com prata e nem foi com ouro que vocês foram comprados, mas foi com o precioso sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Esse é o seu preço, meu irmão. Este é o seu preço. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes por nós ele entregou, como também não nos dará com ele todas as coisas. Celebre, meu irmão, porque você foi pago por um preço precioso. Não foi prata, não foi ouro, foi com o sangue precioso de Jesus Cristo lá na cruz. Celebre, meu irmão, você tem a marca, você tem o selo, você tem a marca maravilhosa. O anjo da morte, ele passa por cima, você tem a mensagem maravilhosa da vida. Lá quando os umbrais das portas estavam com sangue aspergido, o anjo da morte passava por cima e os hebreus eram preservados. Eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, a sua vida, a sua casa, existe algo extraordinário, existe uma proteção, uma provisão, existe algo da parte do Senhor extraordinário sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu tenho falado sobre isso, irmãos, é algo assim magnífico aquilo que acontece com você, aquilo que acontece com a sua família, é algo simplesmente extraordinário. Você não foi comprado com sangue de cordeiro. Você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse foi seu preço. Você tem valor, meu irmão. E o que sinaliza na sua direção é a vida. Então nós estamos aqui, sabe, celebrando o quê, irmão? A nossa redenção, a nossa libertação. O povo celebrou lá a saída do Egito, lá na Páscoa, algo maravilhoso. E hoje nós estamos celebrando aqui, ó. Continuamos celebrando a Páscoa e trazendo à memória o que nos traz esperança. O Deus eterno todo-poderoso fez uma obra extraordinária na vida do seu povo e continua realizando na vida do seu povo. Oh, bendito seja o nome do Senhor, que é Deus eterno. Há um testemunho, a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, dá testemunho do eterno. E nós estamos aqui para dizer, e nós estamos aqui para glorificar a Deus e dizer assim: Deus é fiel e justo e verdadeiro. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Faraó, que hoje, né, que representa os espíritos malignos que estão representados por Faraó e o seu exército, ele pode estar até indo de encontro à sua vida, buscando te intimidar e procurando fazer até algum barulho no teu encalço. Mas uma coisa eu te garanto, meu irmão: a palavra de Deus, o ecoar de Deus, o final de todos aqueles, toda a maquinação do mal contra você, esteja certo, tudo aquilo que o mal maquinar contra você, contra a sua casa, contra os santos de Deus, esteja certo disso. Só descanse na sombra
no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e você vai ter descanso, lembrando-se sempre que você tem a bênção do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, você tem o selo maravilhoso do sangue de Jesus, você tem essa marca maravilhosa na sua vida, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você foi liberto, está sendo liberto e sempre será liberto, você tem a marca da vida na sua vida, você tem essa graça maravilhosa na sua vida, que é, você tem o preço que foi pago por ti, foi o preço do sangue de Jesus Cristo. Você tem esse favor na sua vida, e nada e ninguém poderá te roubar. O ladrão, ele entra para matar, roubar e destruir, mas a Páscoa aponta para mim, a festa da Páscoa aponta para mim, aponta para ti, sabe o que? A nossa vitória, em nome do Senhor, nós vamos chegar na terra prometida, a Nova Jerusalém é o nosso destino final. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por isso que Moisés, a ordem de Moisés era: vocês vão selecionar um cordeiro puríssimo, sem mancha, sem defeito, porque um dia ele estava apontando para a pessoa maravilhosa de Jesus. Adoremos ao Cordeiro que foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, foi elevado às alturas, e um dia voltará para arrebatar a sua igreja. E agora não mais voltará como um cordeiro, mas voltará como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o justo e maravilhoso juiz. Celebremos, irmãos, a Páscoa. A Páscoa nos leva a sempre expressarmos a Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele efetuou. Está selado. Nós estamos selados. Nós temos a marca, o selo, temos a marca. Nada e nem ninguém pode nos tocar, porque temos a marca do Cordeiro de Deus na nossa vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu fui comprado. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Fiquem de pé, por favor, irmãos. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Romanos 5:1, Romanos 8:1. É assim que vamos andar, trazendo à memória o que nos traz esperança. Na Páscoa temos um cordeiro, na Páscoa temos a marca do sangue, na Páscoa temos a demonstração do preço que foi pago, não foi ouro nem foi prata. Na Páscoa nós temos a revelação do amor de Deus por nós. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor irá fazer. O Senhor
fez de nós povo eleito, nação santa, povo do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque fomos arrancados do cativeiro, debaixo do cativeiro de Faraó. Ele não tem mais domínio sobre nós. Nós, assim como o Senhor constituiu Moisés, como Deus diz a tua palavra: eis, Moisés, que eu te constituo como Deus sobre Faraó. O Senhor estava dizendo, falou isso para Moisés, porque Faraó se considerava um Deus. O Senhor estava a dizer: Moisés, eu te dou poder sobre este falso Deus. Assim somos nós, o teu povo, a tua igreja. Todos os falsos deuses, debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro de Deus, do nome de Jesus Cristo, nós temos autoridade, tomamos autoridade e caminharemos nesta força maravilhosa. E nós temos e andaremos nesta autoridade. E assim como Deus deu autoridade a Moisés para subjugar todos os falsos deuses, para arrancar as pessoas do cativeiro e não ficar submerso, não ficar debaixo de ações de espíritos malignos, assim nós estamos e assim nós nos moveremos na autoridade desse nome maravilhoso de Jesus. O Deus que arrancou Moisés e o povo do Egito é o nosso Deus, e a autoridade que esteve sobre a vida de Moisés está sobre a nossa vida, porque hoje nós somos templos do Espírito Santo e Deus habita em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Assim nós damos início aqui neste local a festa da Páscoa, no nome maravilhoso do Cordeiro de Deus. Quantos podem celebrar ao Senhor? Dê um forte aplauso a este nome maravilhoso. Bendito seja Deus que colocou Moisés como Deus sobre a vida de Faraó.